O presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso, encerrou nesta semana sua viagem à China, onde debateu o uso de inteligência artificial no judiciário com o presidente do Supremo Tribunal Popular Chinês. A Corte Brasileira justificou a viagem de Barroso como missão oficial para a troca de experiências com o judiciário da China. Barroso também se reuniu com a presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, responsável por indicá-lo ao STF. O magistrado discutiu a possibilidade de parceria no Banco dos BRICS com o judiciário brasileiro em projeto de transição energética. Gostaram da leitura? Que bonito, hein? Uma simulação das próximas sessões plenárias aí, é das isso? próximas sessões plenárias. Entendi. O que vai sair desse intercâmbio, hein? Coisa boa pra você. Intercâmbio legítimo. Vai sair algo democrático daí. Da visita da Bolívia, enaltecendo a Venezuela, conhecendo o Supremo Tribunal da China. Vai sair coisa boa pro Brasil. Amigo do Fidel Castro. Pois é. Junto com a... Eu tava vendo agora... Talvez depois da próxima visita pode ser também já com a França, porque eu não sei se vocês viram, o Mélenchon, o líder da extrema esquerda, ele propôs agora 90% de tributos para ganhos acima de 400 mil por ano. Então imagina só, de repente ele faz 90%. De repente ele faz uma visita da China para conhecer o... se bem que o Mélenchon veio visitar o Lula na prisão. Mas aqui isso também, não pega. Imagina que o Lula vai tributar isso aí, os irmãos Wesley. Os irmãos Wesley estão fora de tudo. Eles estão fora de tudo. Eles estão fora. Da realidade, eles foram aprender com o Supremo Tribunal da China como manter os irmãos Wesley de fora. Campeões nacionais, né? Claro. Campeões nacionais. Média, ou aqueles que tentam alavancar, que são empreendedores, ele quebra. Agora, os grandes nunca. E o povo, ele mantém, né, com esmola. E o povo, ele só dá esmola porque se ele tirar da condição de pobreza, não vota nele com a esmola que ele dá. E o povo, o governo entra com 5, o povo de 4. Mas só fazer um comentário em relação ao que você falou. Olha, é bem curioso quando você pega a questão dele ir lá visitar o judiciário chinês. Na China, a estrutura do Estado é muito mais simples do que a gente pode imaginar, por mais que tenha uma série de penduricalhos. Quem manda lá é o secretário-geral do Partido Comunista. Ponto. Que acumula a função de presidente do país, porque ele é escolhido pelo Partido Comunista, mas quem manda mesmo é o secretário-geral, e acumula a função de chefe das Forças Armadas. E o Exército penetra em uma série de instituições políticas da China. Olha que coisa curiosa. Aí quando você tem isso daqui, quem que manda lá na China? É apenas o Partido Comunista. Por incrível que pareça, eu falei incrível. Por incrível que pareça, a China, ela é pluripartidária. Tem vários partidos lá. Tem até... Tem. Você falou mal do partido, só que é o seguinte, é 0,0% de representação. Porque todo mundo, o partido central lá é o Partido Comunista, tendo mais de 90 e poucos por cento de controle, seja dos cargos eletivos, seja das funções no Estado. Mas qual é a lógica? É óbvio que ele vai lá aprender com a China. Porque qual é a pretensão do atual governo? É que tenha um partido majoritário que mande, que penetra em todas as instituições do Estado e tem um judiciário submisso a isso. Na China, o crime de corrupção, né, a pessoa já leva uma bala na cabeça, sem devido processo legal. Será que esse benchmark, né, que fala, né, será que vai entrar alguma moda aqui? Eu não entendo. Enquanto manda um policial fazer curso de direitos humanos, o outro vai fazer benchmark com a China. Pois é, e benchmark sobre possível regulação da inteligência artificial num país que cerceia a internet. A gente estava falando sobre isso outro dia, não lembro se foi fora do ar ou nos programas, sobre as redes sociais, as mudanças que tem na forma como elas são operadas no Ocidente e na China. O TikTok, por exemplo, é um aplicativo completamente diferente por lá. Então, num país extremamente fechado, com restrições sérias à liberdade de expressão, um cerceamento direto à internet, é que o presidente do Judiciário brasileiro vai observar como modelo para a possível regulação da inteligência artificial no Brasil. E a questão
questão talvez até mereça ser pautada assim, né? O uso da inteligência artificial, as possíveis implicações disso no direito. É claro que é uma questão relevante. Advogado pode fazer parecer, pode fazer um pedido de habeas corpus com inteligência artificial, um juiz pode usar a inteligência artificial para redigir a decisão dele. São questões novas que estão surgindo mesmo no mundo do judiciário e que os operadores sérios e quem se debruça... É só você expor seu nome, gente. Ninguém nunca colou na prova. Então, É só precisa contar que foi a inteligência. Às vezes eu até... Porque imagina se a inteligência artificial é um banco de dados. Aí vai lá o Alexandre de Moraes. Caso das joias. Né? Ele fala assim, presente, relógio recebido por presidente. Decisão. A inteligência artificial vai falar, não tem crime. Às vezes é até melhor. É verdade, é verdade. Como diria Pacheco, né? Às vezes a inteligência tem mais medo da burrice humana do que da inteligência artificial, né? Mas o que me preocupa também nessa pauta é que isso sirva para embutir, por exemplo, os conceitos do projeto das fake news, né? Que não passou, que enfrentou uma grande resistência, o PL da censura, que aí se aproveitem da regulação da inteligência artificial para engavetar e embutir nisso esses dispositivos de censura. Essa é a preocupação. Mas é vergonhoso que o presidente do Judiciário brasileiro vá para a China, que é um país onde a internet simplesmente é capitaneada, sequestrada pelo Estado, para observar o modelo de regulação. Será que historicamente as pequenas ações dele ao longo dos últimos tempos, pequenas ações, grandes negócios. Ele é muito mais um militante do que qualquer juiz, convenhamos. Derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, né? Ou seja, ele vive num palanque político. Ele tem tudo menos uma atuação técnica de juiz, né? O Brown matou a charada estratégica, porque como a ideia de fake news está esvaziando, porque está sendo demonstrado a vileza, a baixeza e a fragilidade do termo ou da questão, eles vão querer colocar por intermédio de outras regulações. De repente a inteligência artificial entra, porque queira ou não queira, a inteligência artificial é o futuro. Você não pode ignorar a inteligência artificial. Mas eu tô falando assim, o futuro vai dominar mais do que já tem agora, né? Já é o presente. Em sala de aula eu vivo com o problema da inteligência artificial, o pessoal usa chat GPT para fazer as provas. Ora, na link estimula. Eu proíbo? Não. Eu faço a mesma coisa. Eu quero que vocês utilizem a inteligência artificial, só que nesse caso eu vou fazer questões em que sejam difíceis você localizar em banco de dados. Eu vou analisar a estratégia que vocês adotaram. Porque você é bobo. Artificial. Porque eu chego na sala de aula no dia de prova, eu ponho duas cadeiras, uma eu sento e a outra fica na minha frente. Falo prova oral. Boa. Professor Girafales. Nossa senhora, o povo fica louco, o povo quer morrer, mas é verdade. A não ser que esteja com óculos, não pode usar Google Glass. Mas você quer ver uma coisa? É importante não retirar os instrumentos tecnológicos contemporâneos. Por exemplo, eu acho legal isso para fazer a prova. Não, estou retirando, ele usa mas ele quiser. Usar, mas na minha prova não, Jamelão. Eles vão ter que usar, queira ou não, a inteligência artificial em determinado momento para acelerar o processo de trabalho. Não, mas e o Barroso? Eu quero falar do Barroso ainda, Geise. Será que essa visita do Barroso revela relações do STF com o PCC? Partido Comunista Chinês? Boa essa, hein? Muito me assusta, né? Porque a gente já tem um tribunal que já está comprovado que tem abuso de autoridade. A gente sabe que eles não estão seguindo a regra do jogo há muito tempo. A gente sabe que eles estão... não é o problema, mais uma vez, né? É bom sempre enfatizar, não é o problema a entidade, né? A instituição. O problema são as pessoas que estão compondo ela. Estão, assim, quebrando todas as regras do jogo. Inclusive, se sentem muita vontade para fazer tudo isso, né? E aí o cara vai para a China. Eu vou um pouco além, sabe? Eu gosto sempre de pensar essas questões em relação ao Ocidente mesmo. Eu acho bem perigoso isso enquanto ideia para o Ocidente, porque a gente sabe que existe essa sabedoria ninguém dá valor. Mas essa sabedoria da música popular brasileira, já dizia o compadre Washington, vem do Oriente para mexer com a gente, vem quebrar gostoso aqui no Ocidente. Essa sabedoria ela foi relegada. Filósofo compadre Washington. Vem do Oriente para mexer com a gente, vem quebrar gostoso aqui no Ocidente. Era uma profecia. Quer dizer, uma profecia. Sumiu todos os livros que falam a respeito disso. Eu não.
Compadre, sabe de nada, inocente. Ordinária. Não tem mais mas não o que pode ser mais dito. falar ordinária. Né? Mas sei lá. A gente não sabe, só não pode. Mas é isso, assim, é muito perigoso para o país em termos de instituição, porque a gente já tem uma instabilidade tremenda na instituição, e é muito perigoso pensando no futuro, mesmo futuro de Ocidente. A gente não tem que estar conversando com ditadurazinhas. Não faz o menor sentido isso, pelo amor de Deus. Como é que um governo que se diz tão democrático está o tempo inteiro alinhado, andando, conversando, saindo na hora do recreio juntinhos com estados totalitários que pregam aí, né, a total exceção da liberdade. Totalitário, só se o senhor não pedir. Se eu pedir, não pode. Então eu vou fazer. Vou fazer um complemento. Olha, gente, foi maravilhoso ter trazido a questão do Ocidente. Eu vou te dizer por qual razão. Parece que nós estamos vivendo a mesma coisa que nós vivemos nos anos 10 e 20 do século XX. Por qual razão? Naquele momento, quando surgiu o fascismo, ele surgiu como uma espécie de terceira via, porque o Ocidente estava sendo criticado, em especial naquilo que era o capitalismo e o liberalismo. Não, nós temos que trazer uma terceira via que seja melhor que tudo isso, porque o Ocidente vai decair. Porque eles imaginavam que exatamente as virtudes do Ocidente, que eram as virtudes do cristianismo, as virtudes do liberalismo incorporado e da democracia, estavam produzindo pessoas atomizadas, pessoas separadas, isoladas uma das outras. A gente precisava voltar para o coletivo. A gente está vivendo a mesma porcaria. O Ocidente está dando um tiro no próprio pé, permitindo que essas coisas que são contrárias aos valores do Ocidente triunfem, porque produzem resultados imediatos, que são coletivos, são coletivistas e usam da violência para trazer solução. É só a violência que eles usam como método. A gente está vivendo a mesma coisa.